Shalom, shalom, meus irmãos. Essa paraxá, o estudo hoje, a gente está fazendo num formato diferente, por forças maiores. Não é um formato que a gente está acostumado, mas em respeito ao nosso irmão, nosso rabino, todos nós sabemos do estado de saúde da mãezinha dele, e eu estou passando esse estudo, provavelmente fica para início do Shabat, nessa sexta-feira, dia 14/2/2025, e talvez, se a gente não for se reunir amanhã também, mas mais tarde passamos informações no grupo de WhatsApp. A paraxá de hoje é a paraxá da semana, é a Yitro, né, que é sobre o sogro de Moisés, né? E só que essa paraxá ela é muito importante, né? Geralmente as paraxás têm como base a primeira letra ali, né? A primeira palavra. Então essa paraxá, além do sogro de Moisés, ela tem algumas coisas muito importantes que nós vamos acompanhar nela, tá bom? Para iniciar, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa conduzir a palavra e também para que seja uma oração forte para levar até o rabino, seus familiares e também a todos os membros da nossa congregação e a quem nos assiste. Eu gostaria de estar abrindo com uma oração. Querido Deus, Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor, por ter a oportunidade, Pai, de estar levando a Sua palavra. Passamos por momentos difíceis, tanto quanto eu também, quanto o nosso rabino, e eu sei que alguns da nossa congregação também, Pai, estão passando por momentos difíceis. Sabemos que tudo isso, Pai, estava escrito, pois na terra só teremos aflições, Pai. Então a gente pede intercessão, Senhor, do Seu Santo Espírito conosco, para que possa nos guiar, nos proteger, Pai. Para que o Senhor, Pai, possa nos conduzir nos Teus caminhos, para que o Senhor possa estar conosco, possa nos acompanhar, possa nos confortar, nos aliviar, Pai. A todos nós da congregação, a todos que vêm nos assistir, que esse estudo, Pai, faça entender também o que quer dizer a Tua palavra, Pai, as Tuas ordenanças, Senhor. É um estudo muito especial, a gente gostaria de estar fazendo ao vivo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós vamos passar ela com muito carinho para os nossos irmãos e pedimos aqui, Pai, uma oração especial de cada um irmão que puder estar orando pela Senhora Olívia, mãe do nosso rabino. Pai, uma senhora já de idade, vem passando algumas dificuldades há algum tempo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Pedimos o Teu conforto para ela, não sinta dores, o Teu conforto para a família, a Tua esperança, e que seja tudo conforme a Tua vontade, Senhor. Pedimos imensamente, Senhor, o regresso de Seu Filho, Pai, para acabar com todas essas dores que tem na terra, Senhor. Sofrimentos de todos os tipos, de chuvas, de vulcões, de terremotos, de guerras, de fome, de miséria, Pai, de sequestros, de tudo, Pai, de drogas, de pessoas alucinadas, Pai, os psicológicos das pessoas, Pai, estão à flor da pele, e pedimos a Sua intervenção, Senhor, para que encurte os tempos, Pai, e que liberte Seus filhos que ainda estão cativos, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Graça te damos por esse estudo. Esteja conosco sempre. Abençoe fortemente essa congregação, Pai. Abençoe fortemente a família do rabino. Esteja com meus familiares também.
e iniciamos esse estudo, Senhor, para a tua honra e glória, meu Pai. Amém, Senhor. Bom, como já disse, essa é a paraxá, tem o nome de Hitro, né, que é Jetro, o nome do sogro de Moisés. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre ela. Ela vai de Êxodo 18, capítulo 18, versículo 1, e vai até o capítulo 20, versículo 23. Gostaria de iniciar com a leitura dela. 18:1. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Conforme estudamos anteriormente, né, a saída do povo do Egito, passando ali pelo mar, né, e Deus destruindo o faraó e seus melhores soldados ali, suas melhores carruagens, e aí ficando alguns governos ali no Egito, mas sem o principal ali, né, o rei principal ali do Egito. Dando continuidade, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhes: eu sou seu sogro, Jetro. Estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. O que a gente pode notar aqui? Jetro visita Moisés, né, e vai levar os 2 filhos dele junto. Aqui tem uma observação, eu gostaria até de ler aqui na Torá, que fala aqui do 18:5, onde estavam os israelitas nessas ocasiões. A história não parece estar em ordem cronológica, e esta parte deve ser acontecido depois da revelação do Sinai, porque não se menciona a chegada dos israelitas do Sinai até o início do capítulo 19. Existem algumas disputas rabínicas sobre se os acontecimentos na Torá devem ser vistos como cronológicos ou se devem ser considerados passíveis de reordenamento, para explicar o arranjo estranho de alguma história. Alguns rabinos afirmam que não há anterior nem posterior na Torá. O rearranjo dos acontecimentos não parecia problemático para o leitor antigo. Ou seja, essa parte aqui ela não dá muitas coisas a entender. Tanto é que não há uma menção do filho de Moisés, do Eliezer, antes, né? Parece indicar que esse filho de Moisés nasceu enquanto ele estava no Egito, tá? Alguns falam que não, que ele já tinha nascido na época que Moisés já tinha saído do Egito e tinha conhecido sua esposa, mas ele veio após Gerson. Não faz muito sentido, porque ou ele teria que ter menos de 8 anos, de 8 dias de idade, porque quando Moisés saiu lá de Midian, que ele voltou para o Egito para salvar seu povo, Deus iria matá-lo, porque ele ainda não tinha circuncidado seu filho Gerson. E aí nisso a Bíblia não cita nada de Eliezer, né? Então dá a entender que ele teve um filho ali já no Egito, né, com Midian, dá a entender, tá? E que vendo toda aquela situação ali no Egito, as pragas acontecendo e talvez com um filho pequeno, ele pegou sua esposa e seus 2 filhos e mandou de volta para morar ali com Jetro em Midian, né? Por enquanto, até ele resolver a questão da saída do povo do Egito e aliviando ali a situação para sua esposa, né, e seus filhos. Então
dá-se a entender isso, tá? Até o momento. E aí nós vamos agora para o 18:7. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ouvindo todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Aqui a gente fez uma leitura do capítulo 18, do 7 até o 12. Eu gostaria de ler também aqui um comentário que a Bíblia, a Torá nos fornece, né? Que ele fala assim: que tipo de sacerdote era Jetro, né? Aí ela fala aqui: apesar de Jetro louvar a Deus, ele via a Deus como um entre muitos deuses, uma ideia que não era surpreendentemente no mundo antigo. No entanto, anteriormente em Êxodo 2:16, afirma que Jetro tinha sido um sacerdote. Que tipo de sacerdote era ele? Algumas fontes rabínicas informam que ele tentou todo tipo de adoração de ídolos para se convencer de que Jeová era Deus. Se Jetro era um adorador de ídolos, como foi que Moisés aceitou tão prontamente seus conselhos nas questões de justiça? Jetro é uma figura misteriosa, sendo chamado por vários nomes diferentes. Podem ter existido várias tradições sobre Jetro nos tempos bíblicos, que os escritores quiseram preservar em vez de harmonizar. Então, até os rabinos em si da época, que depois acabaram pregando a palavra, não se importaram assim muito em trazer informações da onde Jetro era. Eles acompanhavam a leitura ali, mas não deram muita ênfase sobre esse assunto, né? E Jetro também teria um outro nome também, já mencionado anteriormente na Bíblia, que seria Reuel, né? E aí a gente vai agora para o 18, versículo 13. O conselho de Jetro. Só um adendo que eu gostaria de trazer. Jetro também, ele adorava outros deuses. E ele teve que fazer diversos pactos, até reconhecer que Jeová, né, o Deus de Israel, Deus do universo, era um Deus único, né, e era o Deus sobre todos os deuses que eles acreditavam ali, né? Tanto é que ele menciona aqui no versículo 11: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, ou seja, todos abaixo, pois ele os superou exatamente naquilo que ele se vangloriava. Ou seja, igual vimos lá nas 10 pragas, que cada praga representava um deus egípcio. Deus acabou com todos aqueles deuses que ele falava, o deus da água, o deus das rãs, os deuses de cada coisa ali, eles se vangloriavam daquilo, né, os reis dos animais ali, e Deus acabou destruindo todos eles. Então, dando sequência aqui, o conselho de Jetro, estamos no capítulo 18, versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse:
que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Porém, Jetro responde no versículo 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a terra. Aqui a gente pode parar, fazer uma reflexão, né? Porque aqui a gente, né, vê que Jetro dá um conselho, né, de uma pessoa vivida, né, parece de mais idade, vivida, e como ele sacerdote ali de um povo, ele já devia ter algumas regras que eles seguiam ali. E ele dá uma regra muito importante. Mas o que ele chama atenção, ele pede aqui que o povo sejam homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. A gente tem hoje uma congregação que... Hoje a gente tem uma congregação pequena, né? A gente tem o rabino dando atenção, mas a gente vê hierarquias em várias denominações. E como ter um cuidado, né? Por mais que ela tenha doutrinas que não cabe nós julgarmos, mas ela precisa de ter pessoas dignas, né? Para poder orientar a palavra de Deus, para poder levar a palavra de Deus adiante. E o quanto é difícil, né, a gente escolher pessoas, né, capazes, inimigos de ganhos desonestos, né, pessoas que não estão ali para usufruir do posto, né, que lhe foi dado. Então a gente vê como é difícil e como Moisés ali separou o povo, ele já tinha em mente algumas pessoas, né, que provavelmente era mais próximo a ele e andavam de acordo já com o que Deus havia falado um pouco com Moisés anteriormente. Então a gente começa a ver a importância da gente escolher líderes, né? E a importância de ser líderes na obra de Deus, né? Depois, mais para frente, a gente vai ver entrando, né, a partir das leis, as decisões que Deus manda para os sacerdotes, né, para quem for levar a palavra, e
e todas as legislações que Deus transmite ao povo, né? Eu gostaria de fazer uma reflexão também sobre aqui ele fala no final que Jetro voltou para sua casa, né? Parece ser um conflito de tradições. Moisés também tenta persuadir Jetro a acompanhá-lo pelo deserto, e ele assim o faz. Compare números de 10, do 29 ao 32. Isto poderia fortalecer ainda mais a ideia de que Êxodo 18 não está em ordem cronológica. Eu não vou ler a passagem, mas depois, se os irmãos quiserem ler, está lá em Números 10, do 29 ao 32. Lá está falando que Moisés tentou falar para Jetro o quê? Fica com a gente, vem fazer parte do povo de Israel. O que Deus tem de bom para nós, também tem de bom para vocês. Né? Ali não fala mais se ele continuou, se ele ficou ou não, mas ele tenta usar disso. Aparentemente parece que Jetro até aceitou, mas não é uma afirmação. Então lá ele falou aquilo, aqui ele já fala que Jetro já foi embora. Então a gente pode ter algum deslocamento. Isso mais por base de estudo, tá? Não é uma reflexão mais espiritualizada, mas um contexto de como a história foi nos relatada e contada ali, né, diante dos acontecimentos. Israel chega ao Monte Sinai. Aí nós vamos ler agora a palavra ali do 19, do versículo 1 ao 6. E irei ler um comentário também. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem do Refidim, entraram no deserto do Sinai. E Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem as minhas alianças, vocês serão os meus tesouros pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui a gente tem um comentário que fala assim: reino de sacerdote. Israel deveria ser a propriedade valiosa de Deus, mas para tal deveriam servir a Deus como uma nação de sacerdote. Este é um retrato teológico rico que retira de cena a hierarquia e o direito inato da metáfora. Aí ele fala aqui para a gente ver Isaías 6:6 1 Pedro 2:9 e Apocalipse 5:10. Eu vou ler para vocês essas passagens, tá? Isaías 61:6 fala assim: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Apocalipse 5:10 fala assim: e para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, aqui olha que carinho que Deus tem com aqueles que Ele sabe que vai estar com Ele até o final. O carinho, a confiança e o amor que Ele tem com cada um dos seus filhos que obedecem. Ele fala que vamos reinar com Ele. Isso é uma herança, das mais lindas, e reinaremos sobre a terra, acabando com aquela história mais uma vez de morar no céu. A gente sabe que o reino
é dos céus, né? Mas a herança é aqui na terra. Em nenhum momento iremos até o céu. Então essas passagens aqui nos fazem pensar, refletir mais um pouco sobre as coisas que Deus quer da gente, né? E aqui ele fala que seremos uma nação santa, né? E também em outras passagens ele fala que para a gente entrar na cidade santa teremos que ser como santos, né? E temos que nos santificar em Cristo. O quão difícil é isso, né? Cabe a nós uma reflexão, uma techuvá, um olhar espiritual para dentro de nós e imaginar, né, as coisas que estamos passando e como melhorar, né? E como nos melhorar, né? Então cabe esse ponto de reflexão. Dando sequência, a gente vai ler agora do 19, do 7 até o 25. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo respondeu unanimemente: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse-lhe então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo, pois levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele e chamado em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som de trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor, e muito deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor o fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Aqui a gente vê como é lindo também essa passagem e nos faz uma alusão aos últimos dias de Jesus. A voz ali de trovão, a trombeta tocando, a volta de Cristo, né? E o poder da voz, né? Imaginem uma nuvem ali, um fogo, falando com aquele povo, e o temor.
Eu gostaria de ler aqui um estudo de palavras, né? Que falou ali no capítulo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, né? E trovão, que em hebraico é kolote. A palavra trovão também pode ser traduzida por vozes. No versículo 20, Deus respondeu a Moisés com a sua kol, ou o singular da palavra voz em hebraico. Em outras palavras, os israelitas podem ter ouvido vozes do monte Sinai. Se a voz ou as vozes de Deus foram ouvidas no monte Sinai, o que ele estava dizendo? De acordo com a tradição judaica, Deus falou em 70 línguas, vozes, kolote, e somente os judeus aceitaram a sua palavra. O livro dos Jubileus reforça isso, afirmando que havia 70 nações gentias. As ideias trazem um cenário interpretativo para o Pentecoste. Veja Atos 2, que contém muitos paralelos com a revelação do Sinai. Para o cristão primitivo, o propósito original de Deus de falar a todas as nações foi ampliado no livro de Atos. A gente teve a paraxá passada, né, que o nosso irmão Paulo comentou, que várias nações, né, e o Rabino também já tinha comentado, que várias nações ali, vários povos, viam o que estava acontecendo no Egito e se aliaram ao povo de Israel, né? Tanto os vizinhos egípcios, tanto os egípcios quanto outros. Porque se a gente for pegar pela história, a gente lembra que, né, na época de José, toda aquela terra ali do Oriente passava fome, somente a terra do Egito era próspera, né? Devido a José ali, né? Deus abençoar José. Então muitas pessoas migraram para lá, assim como a própria família de José, né? Jacó, né? Israel foi para o Egito, né? Pelo pedido, né? Mas antes os irmãos dele já haviam ido buscar alimentos. Então a gente vê que muitas nações se deslocaram para lá. E com o tempo muitos devem ter, não só os israelitas devem ter ficado como escravos, mas outras nações. E eles, vendo que Deus abençoava os israelitas, se achegaram a eles, né? E quando eles fugiram, acabaram fugindo junto. E ali já não só os israelitas se cria a nação de Israel, mas com já gentios no meio deles, né? E aqui fala que a tradição, né, de rabinos falam que somente os judeus ouviram a voz, né? Mas se entram em contradição com o próprio texto aqui, falando que já dá uma visão lá de Atos 2, né? De Pentecoste, onde todos ouviram a voz de Deus, né? Então acho que Deus, por mais que tenha Israel, como ele mesmo cita aqui, né? Que é os olhos dele, os sacerdotes dele, né? O amor ali, primogênito, não que seria Jesus, mas o amor de pai e filhos ali com Israel, a gente vê que ele também é um Deus de toda a terra, como ele falou ali atrás no capítulo 19, né? E aqui eu gostaria agora de dar uma sequência, né? Que agora a gente entra também numa parte muito importante, que é sobre os 10 mandamentos, né? Que Deus nos dá. E é uma parte que exige muita reflexão, né? E é o princípio de tudo, é como se fosse a nossa Constituição. E daqui para frente o que Deus fala seria as nossas leis ali, como eu costumo dizer em outros vídeos, seriam nossas leis trabalhistas, nossas leis cíveis, nossas leis criminais, né? Entre outras, né? Mas aqui seriam a Constituição, os 10 mandamentos que Deus nos dá, né? Que Jeová nos dá. Então vamos à leitura, os 10 mandamentos, capítulo 20, versículo 1. E Deus falou todas estas palavras. Versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí começamos, né? Vamos lá.
que agora é forte, é muito bonito. Não terá outros deuses além de mim. Então a gente já sabe que nesse primeiro mandamento Deus fala para não termos outros deuses. E isso cabe à Trindade, apesar de Deus ser o próprio Espírito Santo de Deus. A Trindade coloca ali Jesus como um Deus. A gente tem que tomar cuidado quanto a isso, porque Deus criou seu Filho, tudo é através dele, por ele, né? E deu autoridade a ele de tudo se fez através dele, né? Mas ele é uma criação posterior, né, a Deus, que é infinitamente, tanto de início quanto fim, não tem nenhum nem outro. E Cristo tem um início, né? Como ele já foi dito, ele foi gerado por Deus, né? É o primogênito da criação, ou seja, a primeira criação de Deus foi Cristo. Então ele fala para não adorarmos nada, né? Porque já existiam as tradições ali de adorar outros deuses, como a gente viu no Egito. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e me obedecem aos meus mandamentos. Então a gente tem aqui no terceiro, e a gente tem um problema muito grande com isso, principalmente no Brasil, que veio de uma tradição católica e que esse mandamento foi alterado. E aqui a gente tem muitos lugares, muita casa, muitas camisetas com imagem de Jesus, uma imagem europeia ali de Jesus. E a gente tem a Maria, né, como uma idolatria ali da Igreja Católica ali, né, que veio de tradições romanas. Então a gente já vê aqui Deus falando também para ter cuidado com essas coisas, né, e que hoje praticamente uns 40% do nosso país é voltado para essas tradições de ter santos, de ter imagens, de acender vela para ela, baixar, tanto quanto a Igreja Católica quanto alguns grupos espíritas, né, que fazem consulta a outros personagens, né, e adora outras imagens como Iemanjá, Netuno e alguns outros, né. Então a gente vê o problema quando a gente entra em contradição com a Bíblia, quando entra em encontro com a Bíblia, na verdade. Então a gente vê esses problemas. Então são 3 mandamentos ali voltados primeiramente para a adoração a Deus, né? E agora a gente entra no quarto, que foi praticamente todo descartado. E a gente entende, olha que legal. Ainda no terceiro, não tomarás ainda no terceiro mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Aqui no terceiro a gente tem algumas contradições que o pessoal, os rabinos, né, muitos dizem os nossos sábios, colocam que não deveríamos falar o nome de Deus em vão. Então eles começaram a usar Senhor, né, começaram a usar Adonai, Elohim, e foram se esquecendo, né, do nome de Deus, e só em 1800, né, que voltou ali a se proclamar ali, né, e a Bíblia nos pede para clamar em nome de Jeová, né, em nome de Jeová, né, não usar o nome em vão, mas sim proclamar esse nome, né, consagrar esse nome. E vamos para o quarto mandamento, onde Deus fala assim: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo.
Por que Deus fala lembra-te, né? É o único mandamento, né? Os outros ele dá meio que como uma ordenança, né? Mas aqui ele fala lembra-te, né? De todos os 4 primeiros mandamentos para Deus, né? E os restantes, os 6 próximos para o homem, né? Com os outros ali, para o ser humano. Ele fala lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, porque praticamente tirando o povo ali de Israel, alguns ainda se esqueceram, né, do dia de sábado, não é mais, mudaram-se isso também, tiraram da catequese ali, e depois as igrejas protestantes também que ficaram enraizados com tradições ali romanas, não voltaram, né, tirando a igreja batista dos 7º dias, depois adventistas dos 7º dias, que ainda guardam os sábados, né, mas aqui Deus pede pra gente lembrar, porque o sábado foi feito pra gente, né, e não o homem para o sábado. Então é um dia que a gente se desconecta de tudo, né? É um dia consagrado para Deus, para a gente ir à igreja, é o dia que a gente deveria ir à igreja, à sinagoga, à congregação, um dia para a gente falar de Deus. E vamos ver o que ele nos orienta aqui nesse dia. Trabalharás 6 dias e nele farás todo o teu trabalho, mas no 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então a gente vê aqui que o 7º dia é um dia santificado por Deus, né? Um dia que a gente para tudo, né? Repõe as energias e foca em Deus, em fazer as coisas para Deus, em ajudar o próximo, né? Em levar prosperidade, né? Jesus ainda fala, é lícito fazer o bem no sábado, né? Então Jesus nos orienta ali como fazer o sábado, né? O pessoal passando ali com fome, e aí porque pegaram umas espigas porque estavam ali no caminho e comeram, como se eles tivessem parado para ir colher as espigas, né? Estavam passando, pegaram as espigas ali e comeram, e colocaram isso como uma transgressão da lei, né? Na Torá oral. Sendo que a Bíblia não fala isso, e Jesus ainda cita o caso de Davi, que comeu o pão que era o pão de oferta a Deus, né? Então ele explica que é lícito fazer o bem e não precisa fazer sacrifícios nesse dia, mas se lembrar de Deus primeiramente, não abrir um comércio de repente, e tudo Deus vai fazendo para que a gente possa cumprir. Estamos fora de Israel, tempos difíceis, complicado, mas todos os mandamentos de Deus é em primeiro lugar, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todo o resto será acrescentado. E aí a gente entra nos restantes dos 6 mandamentos, que são determinados ali para a humanidade, para o convívio entre o ser humano ali, um homem com o outro. Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que te venhas vidas longas na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, ali, o primeiro mandamento, ele já lembra de pai e mãe, né? Deram a vida ali por você, e agora ele pede para honrar, para que seus dias sejam abençoados, né? Aí ele continua, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem os servos ou as servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então aqui nós temos os 6 mandamentos de como, né, viver em harmonia com o próximo.
né? Então isso daqui foi a base dos mandamentos que Deus deu para depois estabelecer ali suas leis específicas, né? Isso daqui foi uma ordenança já principal para Moisés descer e repassar ao povo, né? E então entramos ali no versículo 18, 20 e 18. Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então Deus ali tentou fazer com que o povo temesse eles, né? Com uma voz forte ali, imponente, né? Um fogo, da onde vinha aquilo, daquele barulho todo, aquela voz, né? E o povo ali ficou temente a Deus, né? E aí, como entramos em Cristo agora, né, vem um Deus mais assim soberano, né, mais, posso dizer assim, que com uma mansidão mais de Cristo, né, para amarmos aos próximos. Mas Deus, sabendo já de todas as coisas, o final nosso será como nesse tempo, né, onde virá vozes de trovão, tocará trombetas, né, como eu disse um pouquinho mais atrás, gritarias, né, e o povo ficará, né, aflito, temerá a Deus, mas aí no último momento é perigoso deixar para esse último momento. Então a gente tem os 10 mandamentos aqui de Deus como, né, uma lei soberana, né, e as leis de Deus não mudam, não se alteram, e a gente tem que focar cada dia mais nela, né? E agora, para finalizar Paraxá, a gente tem ali a lei sobre o altar do Senhor, no capítulo 20, os versículos 22 e 23, e aí se encerra a Paraxá. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmo que do céu lhes falei. Não faça ídolos de prata nem de ouro para me representarem, né? Hoje a gente não tem mais nem ídolos de ouro e de prata, mas a gente já tem ídolos de barro, né? De porcelanas, né? De camisetas e tudo, né? Meus irmãos, eu gostaria de ler um pedaço aqui que tem dentro da Torá, que é uma explicação quanto aos 10 mandamentos. É uma leitura, vou encerrar com uma oração, tá? E subir o vídeo para os irmãos. Eu gostaria de fazer essa leitura, está aqui na Torá também, quanto aos 10 mandamentos, né? Que eu acho que do Tanar da Torá ali se encontra a parte mais importante ali, né? De tudo que engloba ali na Torá, né? Nas leis de Deus. 10 mandamentos ou as 10 palavras eram a base da aliança entre Israel e Deus. Veja as notas sobre em Êxodo 22, Deuteronômio 4:13, 5:6 até o 21. Mas na verdade, guardar esses mandamentos exigia que se dessem maiores detalhes no que se constitui o trabalho. Como podemos honrar os pais? Matar se refere apenas aos seres humanos? O que dizer da guerra ou da defesa própria? E se os mandamentos fossem quebrados, quais eram as consequências? Boa parte do restante da Torá comenta com profundidade as leis básicas dos 10 mandamentos, lidando com possíveis dúvidas e situações. O leitor antigo entendia que a totalidade da Torá e todos os outros mandamentos eram guia para se ter uma vida justa,
O número exato de leis na Torá se tornou uma questão de interesse rabínico, provavelmente depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano de 70 d.C. O rabino Sinlai afirmou: 613 preceitos foram dados a Moisés. 365 eram negativos, como o número de dias do ano solar, e 248 eram positivos, correspondendo às partes do corpo humano. Outro pensamento rabínico levou em conta o valor numérico da palavra Torá, em hebraico, que era 611, e acrescentou 2 primeiros mandamentos do Decálogo, um termo grego que se refere aos 10 mandamentos, para totalizar 613. É possível que os rabinos da época de Jesus estavam começando a se perguntar sobre o número dos mandamentos da Torá. No entanto, o número 613 era provavelmente desconhecido nos dias de Jesus. A igreja primitiva tinha dificuldades com relação à importância das leis da Torá para o recém-convertido. Muitos entre os primeiros seguidores de Jesus eram judeus zelosos, que não puseram de lado a lei ao seguirem a Jesus. No entanto, à medida que a igreja crescia em números e conquistava mais fiéis gentios, a questão da obediência à Torá se tornou uma questão importante. Veja Atos 15. Cristo tinha libertado todos os crentes da lei? O que dizer dos 10 mandamentos? Uma fonte cristã primitiva do século III d.C. chama de didascália. Chamada de didascália, adotou uma abordagem diferenciada com relação à lei. Ela defendia que o cristão deve seguir os 10 mandamentos, mas a chamada segunda legislação não se aplicava ao cristão. Olha o que ela diz. Quando lerem a lei, Pentateuco, Torá, cuidado com a segunda legislação, para que se limitem a lê-la. Mas fiquem longe dos mandamentos e das advertências que se encontram nela. Porque a primeira lei, 10 mandamentos, é a que o Senhor Deus falou antes de o povo ter feito o bezerro de ouro e servir aos ídolos, que consiste no decálogo e nos juízos. No entanto, as coisas que Deus corretamente lhes ordenou depois da idolatria e impôs sobre eles como leis, não coloque como obrigação para si mesmo, porque o nosso Salvador veio por nenhuma outra razão senão a de cumprir a lei e de nos livrar das obrigações da segunda legislação. Essa atitude com relação à lei no século III indica que alguns cristãos ainda estavam seguindo toda a lei, do mesmo modo que os seus vizinhos judeus. O conflito entre o judaísmo e o cristianismo com relação à obediência da lei aparentemente não foi resolvido logo nas primeiras décadas. E a gente sabe que daí se quebrou tudo de vez ali por volta do 4º século ali, né? Finalzinho do 3º, um segundo, com a união da Roma, né, papal ali, vamos se dizer, com a Igreja Romana, com o judaísmo ali mais político, né? E o exército de Roma ali. E aí a gente tem já os concílios ali de Nicéia, Constantino, Inácio de Antioquia, e aí surgindo o quebramento já mais escancarados, vamos se dizer assim, das leis. Então, a paraxá é essa, meus irmãos. Espero ter resumido, a gente deu uma lida, mas espero que vocês entendam, leiam e coloquem as leis de Deus dentro do coração, coloque ela na mente, na sua mão, né, que será o sinal de Deus, né. Sabemos das festas bíblicas que vêm logo a seguir, e sabemos dos tempos bíblicos que seguimos a tradição caraítas, né, somente a Torá, e seguimos as datas bíblicas ali pelo calendário lunar, né, solar, e lembrando sempre das leis de Deus, das regras de Deus e o amor ao próximo, levar também a palavra ao próximo, um conforto. A gente não quer
ser duro com ninguém, falando que é as leis que salvam, mas Cristo pediu para a gente seguir as leis de meu Pai, né? Como ele falou, assim como ele falou para o filho rico. Quando chegou nele, ele falou: mestre, o que eu faço para seguir o Senhor, né? Para ser salvo, quer dizer, ele falou: guarde as leis. Eu guardo as leis. Então vende tudo e me siga. Você guarda as leis para começar, né? Foi o primeiro passo que Jesus falou, né? E também vemos em Apocalipse ali onde estão a perseverança dos santos. E lembre que são os santos que herdarão o reino, né? Perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Nenhum nem outro separado, os dois juntos. Então vamos focar nisso, vamos levar essa mensagem ao próximo. Shalom, shalom, um Shabbat abençoado para cada um, e gostaria de encerrar com uma oração breve. Senhor nosso Deus, querido Pai, eterno, maravilhoso Senhor, graça te dou, Pai, por poder passar essa paraxá aos irmãos, Senhor. Graça te dou por poder ter saúde, meu Pai, e de poder levar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nos fortaleça, nos abençoe, Pai, a cada instante. Continue ali, Pai, abençoando a família do Rabino, confortando os corações, Pai, e ajudando a mãezinha ali na saúde dela, Pai. Toque aos médicos para que façam sempre as coisas certas, meu Pai. Tudo orientado, coloca teus anjos como proteção, Senhor. Sabemos que tudo pode, Pai, para a tua honra e glória, Senhor. Graça te damos em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Obrigado. Shalom, shalom.